Você tem muito assunto, né? Minha gente, boa noite. Falta um minutinho só. Fazer um pouquinho de silêncio, quietação. Muito bem. Nós sempre sorteamos algum trecho do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E Nani abriu ao acaso e caiu o capítulo 71, em nosso trabalho. E o texto que vai ser comentado por Emmanuel é da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4, do seguinte teor: porque, diz o apóstolo, toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E essa edificação divina é uma edificação infinita. Nós sabemos hoje, através da literatura espírita, que são infinitos os mundos e as criações do universo. Então essa casa, que é sempre uma casa de humildade, porque Deus é humilde, mas é uma casa humilde que nós ainda, na nossa inferioridade, não percebemos em sua essência. Começando o texto de Emmanuel: o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Isto é, cada um de nós deve construir no nosso interior o reino divino, no sentido de que isso é um reflexo da infinita criação do Pai. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. Então, nada que não condiga com a nossa personalidade. Naturalmente, a personalidade nossa é transitória. No futuro, teremos só individualidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável no poder divino. E em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é herdeiro de Deus. De maneira análoga a nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o co-criador da terra com os materiais fluídicos oriundos do Pai, ele e outros espíritos angélicos, sob sua coordenação, dessa mesma maneira ou de maneira análoga, nós somos elementos criadores, no sentido de que somos herdeiros do Pai. Então devemos criar, e criar de maneira saudável, de maneira equilibrada. Nada de fanatismos, nada de sectarismos, nada de orgulho, nada de ausência da virtude principal, mãe de todas as virtudes do amor, que é a humildade.
O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. As leis da física são leis de criação divina. No momento em que uma ciência social formule leis, autenticamente leis, isso também é reflexo da criação divina. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individual, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação. É aquilo que se diz nas casas espíritas, que nós todos somos muito imperfeitos, porém úteis. Então podemos reconhecer a utilidade humilde, é claro, de nossa própria ação. Mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Visão e entendimento. Na ocasião, uma palestrante espírita declarou: nós não precisamos de intelectuais. Ela esqueceu da missão do homem inteligente que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, a intelectualidade não é importante, é iluminativa, mas não é o principal. O principal é sempre o amor humilde. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. A última frase é um apelo à humildade em nós. Devemos sempre ter em mente que o principal no cristianismo, em qualquer de suas denominações, é sempre a humildade. Então, Nani vai ficar com vocês. Essa inicial seria Gustavo, nosso Gustavão. Ele não pôde vir. Quando ele não vem é porque não pode. É médico. Então, Fafá, sua esposa, ali presente, vai fazer a prece inicial. Levar nossos pensamentos em Deus, agradecer a Deus Pai, a Jesus, aos espíritos da casa, do Cáritas, que eles continuem nos apoiando, nos guiando, nos protegendo, nos dando força para continuarmos nesse caminho, que eles continuem com essa paciência que Ele tem, com essa mania que nós temos de repetir esses nossos erros, que já vem de tantas e tantas encarnações, que nós possamos acreditar em nós mesmos, como eles acreditam na gente, e às vezes eles acreditam mais do que nós mesmos, né? Que nós somos capazes de melhorar, que nós possamos reconhecer
todas as oportunidades que eles nos colocam na nossa frente, as possibilidades de ajudar o próximo, de nos melhorarmos, de agirmos de maneira correta e de forma retilínea. Agradecer a Deus sempre, todos os dias, e continuar firme no nosso caminho, na nossa busca de melhora. Que Nani seja intuída e que possa aqui falar para a gente tudo que cada um possa melhorar e crescer, que ela possa plantar essa sementinha como ela sempre consegue. Que assim seja. Então, em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima e dos espíritos benfeitores dessa casa, pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. E estamos muito felizes. Passamos algumas semanas fora e a melhor coisa de viajar é voltar para casa. É tão bom. E principalmente voltar para o trabalho, para o serviço. Quando eu falei casa, eu não falei só a minha casinha, os meus filhos, meu ninho doméstico, mas também a Casa Brasil. Eu me senti muito, muito inquieta, longe do Brasil, nessas semanas. E meu coração revolucionário ainda muitos resquícios da Revolução Francesa nessa alma, se inquietou. Mas nós oramos ao anjo Ismael, que é o espírito tutelar do nosso país. E nesse momento de tormentas, e de tumulto, e de inquietação, e de renovação, de anseios e protestos, nós oramos, pedimos para apacentar o nosso coração, que estava muito inquieto. E aí nós tivemos acesso a uma leitura psicografada pela nossa irmã Sueli Caldas Schubert, mais ou menos em início do mês de maio. Para você ver como a espiritualidade já sabe os movimentos, o que vai acontecer. Do nosso querido irmão espírito, que faz parte das falanges protetoras da terra brasileira e amigo de Jesus, Eurípides Bassanufo, onde ele explicava o momento e nos convocava a confiar que Jesus está no leme. E convocávamos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, espíritas, os espíritos encarnados e desencarnados espíritas, somos nós, a assumirmos nosso posto de trabalho, a trabalhar, a nos implicar no serviço, participar dos movimentos, buscar reivindicar, buscar uma pátria mais justa, mais solidária do ponto de vista social, menos corrupta, com menos corrupção, buscar, mas sem se contaminar com a perturbação. Nos nossos postos de trabalho, trabalhando, reivindicando, lutando, mas inscritos no serviço do bem. Trabalhar sempre e procurar se vincular a Jesus. Então, hoje a gente está muito feliz porque voltando para casa no trabalho. O nosso trabalho de divulgação, de estudo, de aprendizagem, e muita aprendizagem para o nosso espírito, que é esse trabalho das palestras. Quando nós aprendemos, nós somos sempre o primeiro ouvido.
E somos a primeira a se inquietar com os ensinamentos, porque é uma responsabilidade muito grande falar e ensinar e não vivenciar. O peso é muito grande para quem fala, para quem ensina e não aplica a si mesmo. Então, é preciso orar por todos os nossos irmãos que estão nessa tarefa. É uma tarefa que pede muita responsabilidade, porque você não pode dizer para alguém fazer o que você não é capaz. Então, você é o primeiro que ouve e o primeiro a procurar exercitar o que você disse. Nossos postos de trabalho hoje são postos de trabalho muito significativos. Onde estivermos, devemos procurar sermos bons, corretos e justos. Onde estivermos. Em casa, na rua, no trabalho. Exemplificar essa ética existencial que a doutrina espírita traz para a gente. Nos ensina a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus. É uma ética de viver, um modus vivante, como diz no direito. A gente adora buscar o latim. Um modo de viver diferente. E aí a gente vai fazer um estudo hoje, uma reflexão sobre a culpa. E vamos também falar sobre a consciência. Então, vamos usar aqui a tecnologia. Como é que faz para passar? Me ajuda aqui. A setinha para o lado, tá certo. Ai, certo. Aponta apertando onde? Embaixo, né? Deixa. É muita chiqueza. Olha só. Vamos lá. Ok. A construção material, por mais complexa que seja, é impossível de ser erguida com certa facilidade. É possível de ser erguida com certa facilidade. É muito fácil. Fácil não, porque é difícil, é complexo. Mas é possível ser erguida com certa facilidade. Hoje, as construções de engenharia, elas se fazem em bloco. E aí, quando você vê, num instante, um prédio enorme já está erguido. Fazem-se as bases, os alicerces, né? E quando você vê, está lá o prédio. Mas a construção de natureza moral, que é a que nos interessa, demanda tempo. Nós precisamos de tempo, diz o espírito Amélia Rodrigues. Não é numa reencarnação que nós vamos fazer o que precisamos fazer para ascender espiritualmente. É muito pouco. Nós precisamos de várias idas e vindas, de vários momentos existenciais que nos permitirão essa vivência, esse conflito, esse choque de existir, que vai fazer com que a gente vá despertando e desenvolvendo, pensando de dentro de nós o código ético do Pai, que está implantado em nós, na genética divina, que foi inculcada em nossa constituição espiritual por Deus. Nós somos todos criaturas de Deus. Então, Deus é em nós em potência, como diziam os gregos. Em potência, ou seja, Deus é um vir a ser em nós. Precisamos de tempo para esculpir a divindade, a filiação divina. Somos criaturas. Como criaturas, Deus é em nós, Ele está imanente. Ainda não somos Deus em plenitude, porque não fizemos esse trabalho. Nós precisamos de tempo. Cada reencarnação, cada uma delas é um significado nesse processo. Cada reencarnação vai nos possibilitando fazer essa potencialização. Então, esse é o primeiro conceito trazido pelo espírito Amélia Rodrigues, a professora Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco. Exige tempo e tenacidade. Esse outro substantivo
é importante também que a gente compreenda. Se nós temos tempo para fazer a nossa costura divina, nosso bordado iluminativo, nós precisamos ser tenazes. E o que significa essa tenacidade? Ou seja, significa uma decisão de ser uma pessoa melhor. Você não vai querer ser o que você não é ainda. Você não vai fingir, você não vai usar uma máscara de angelitude que você não é ainda, você não conquistou. Você não vai portar asas que não foram desenvolvidas. Mas você vai decidir ser uma pessoa melhor. Essa é a proposta da doutrina espírita, em essência. Eu quero ser melhor do que eu fui a Lourdes, do que eu fui antes. Tenazmente decidir. Essa decisão de ser melhor implica coragem. Implica humildade. Implica aceitar que aqui e acolá você vai resvalar novamente em equívocos. É natural, perfeitamente natural. Emmanuel diz, e me dá um arrepio na espinha, como diz o professor Humberto, ele também acha isso. Ele diz que toda a espinha dele se arrepia quando ele lembra dessa passagem de Emmanuel, e a minha também. Que há espíritos que levam milênios para superar alguns defeitos. Milênios. Alguns defeitos ainda muito marcados na alma. Mas nós temos o quê? Tempo. Tempo você tem, meu filho. Aqui ou em outro orbe. Agora, é preciso decidir tenazmente. Poderemos nos equivocar, e a atitude tenaz no bem, na decisão de ser melhor, é exatamente essa: reconhecer, ser humilde para reconhecer que ainda não somos perfeitos e que nos equivocamos e que poderemos errar. Essa atitude, essa coragem de reconhecer-se ainda imperfeito é que possibilita a perfeição. Porque quando eu não me admito imperfeito, quando eu não aceito que erro, eu vou entrar no processo cristalizador da culpa. Então, a culpa é uma consciência, é um ser que se sabe em erro, se sabe em equívoco, mas não tem coragem de mudar. Não tem coragem de fazer o movimento existencial para a mudança. E por quê? Porque não é humilde. Porque não se aceita equivocado. No fundo, não se aceita. Sabe-se errado. Sabe que se equivocou. Mas não tem coragem de enfrentar as lutas necessárias à reparação. O recomeço, o refazimento. E é sobre isso que a gente vai conversar. A construção de natureza moral demanda tempo e exige tenacidade, nesse sentido. Tenacidade no sentido de persistência, coragem de avançar. Começos e recomeços, muitos recomeços. Até que essa construção se torne o quê, gente? Sólida. Resistente a qualquer devastação. Não adianta, você já conquistou. E se você já conquistou, não olha mais para trás. É uma conquista da alma. Não cai mais. Está lá, alicerçado. Lembro de Maria Teresa de Calcutá, uma das irmãs de Maria Teresa de Calcutá, que eu esqueço o nome dela agora, quando ela estava sendo agredida por doentes, acolhidos no hospital, eles a agredindo verbalmente, quase agredindo fisicamente, ela manteve-se calma, tranquila, e entrou em oração. E com os seus fluidos
E a sua prece, ela acalmou aquelas criaturas. Nós não. Nós, quando as pessoas nos agridem, nós sofremos primeiro um abalo íntimo. Um abalo, um estremecimento, e nós ainda reagimos, porque ainda não conquistamos essa serenidade. Essa irmã, tem um nome lindo, eu esqueci. Ela ficava serena, porque é uma alma que conquistou isso. Não é qualquer vento que derruba essa conquista. E assim seremos nós quando formos avançando. Nós vamos conquistando essas nuances, essas cores espirituais que vão fazer com que a nossa morada íntima ela não resvale a qualquer intempérie, a qualquer vento. A consciência é um elemento muito importante no estudo da culpa. E vamos saber por quê. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, o professor Kardec pergunta aos espíritos onde está inscrita a lei de Deus. E os espíritos são muito sucintos, porque o bem dizer é dizer breve e curto. Eles dizem, na consciência. E por que que a lei de Deus está inscrita na consciência? Era aquilo que nós falávamos no começo. Como criaturas de Deus, Deus é em nós em forma de DNA. O DNA divino, a genética divina está em nós. A consciência, nesse sentido, seria a divindade em nós. Quando nós caminhamos, quando nós agimos, quando nós atuamos no mundo, nas nossas relações afetivas, sociais, nos nossos movimentos, desvinculados do código ético divino, nós entramos num sofrimento. E é por isso que os espíritos superiores têm grande compaixão daqueles que se equivocam. Porque está desalinhado desses trilhos éticos, né, dessa moralidade divina, é entrar num processo patológico, é entrar em doença. A doença do espírito. A consciência é a lei divina em nós. Então, a culpa surge como forma de catarse necessária, diz Joana de Ângeles, para a libertação de conflitos. A benfeitora explica que encontra-se esculpida nos alicerces do espírito, a culpa ela está esculpida, olha o que a gente falava, nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Eu me equivoquei, eu violei as leis divinas. Pode ser que a lei humana não tenha me alcançado. Pode ser, inclusive, que no código ético humano, o meu ato, a minha conduta não seja nem crime. Mas se é um crime perante as leis divinas, eu estarei em sofrimento. Então, nós tivemos a oportunidade de conversar com um espírito que no século em que ele se comprometeu muito espiritualmente, ele teve a oportunidade de encontrar junto a ele um espírito muito querido, a quem ele amava, mas que era um espírito mais avançado do ponto de vista moral e, por assim ser, não se coadunava com o que naquela época, naquele contexto, seria ético e moral. Tinha uma atitude evangelizada, tinha uma atitude diversa. E, por assim ser, foi considerada aquela moça, principalmente por ser mulher, uma criminosa política. E ele, como chefe daquele Estado, deixou que ela fosse presa em fétida masmorra,
uma acusação infame da qual ela era inocente. Os olhos da jovem para ele, ao entrar no calabouço onde ela veio morrer, o olhar dela ficou marcado nas fímbrias do seu ser. Jamais ele pôde esquecer. E ficou marcado nele de tal forma que, sem reencontrá-la e sem reparar o seu erro, jamais ele teria saúde. Veja que o que ele fez estava em acordo com a lei do seu tempo. Ninguém, ao contrário, ele foi aplaudido. Ninguém o julgou ali. Mas havia um julgamento, um tribunal dentro de quem? Dele. É o quê? A consciência. A culpa se manifestou nele nas reencarnações subsequentes, nas quais ele ainda não tinha consciência de que o que ele fez tinha sido um crime, consciência, de forma a elaborar, dizer, eu errei. Mas a sua alma, inconscientemente, sabia que havia errado. Então, a sua culpa se manifestava em forma de complexos mecanismos de autopunição. Vocês estão entendendo? Quando eu estou consciente, o meu espírito, ele já dá conta, ele faz assim, isso é errado. Isso aqui não é uma forma boa de se conduzir. Entendeu? Eu tenho esse conhecimento, esse dado elaborado cognitivamente. Isso é errado. O ser humano não deve se conduzir dessa forma. Ele elabora conscientemente. E eu me conduzi assim. Então ele tem uma culpa consciente. Então estamos tentando explicar que, consciente ou inconscientemente, a culpa se instala. Porque, ao caminharmos fora da ética do Pai, estremecemos, sofremos, causamos danos ao nosso espírito, mesmo que não tenhamos consciência. Então, nas reencarnações posteriores, não teve ele o direito de reencontrar aquela alma querida. Ela ascendeu. Ela foi para esferas superiores. Caminhou só. E jamais se permitiu, nas reencarnações mais próximas, ele não admitia ser feliz. Tudo o que ele buscava, todas as escolhas eram autodestrutivas. E uma delas foi o álcool, a bebida. Entende? Porque quando eu escolho uma substância entorpecente, o álcool, seja ela qual for, uma substância química, e eu começo a consumi-la dessa forma, eu quero morrer, é uma opção de morte. E se eu quero morrer, é porque eu não aceito viver, eu não aceito a felicidade. É a autopunição. Então, a autopunição, esse espírito dialogou conosco há alguns meses e ele já tinha, lógico, ele já tinha agora a consciência. E ele compreendia, não é, que a sua grande dor estava ali, 5 séculos atrás, quando ele permitiu que o seu amor fosse condenada inocentemente e morresse sozinha numa cela fétida. Quando ele tinha o poder de absolvê-la. Ele já compreendia, ele já fazia as ilações. Entendeu? Então, ele já estava no outro nível que permitiria que ele reencarnasse agora para reparar de forma
ciente. A culpa se instala de forma inconsciente e promove desordens psiquiátricas, desarmonias psíquicas, transtornos afetivos. Você já conheceu? Eu tenho umas amigas, essas minhas amigas, elas são muito interessantes. Eu tenho uma amiga de todo tipo. E eu tenho uma amiga que tem o dedo podre. O problema dela é dedo. Lógico que não é o dedo, eu estou brincando, mas se tiver assim 5 rapazes e se tiver um problemático, é esse que ela vai escolher. Ela vai escolher o problemático. Você está entendendo? Aqui tem um saudável, um cara bem saudável, bem legal, e aqui tem um bem problemático. Lógico que ela vai se apaixonar pelo problemático. Porque ela não se apaixona pelo ser, pela pessoa, ela se apaixona pela doença. É uma sintonia na doença. É um conflito, é um complexo mecanismo de autopunição. Ela não aceita que ela pode ter relacionamentos com pessoas saudáveis. Entendeu isso? E eu tenho uma amiga que ela gosta muito de mendigo. Então ela namora homens assim, de classe social bem diferente dela. Problema nenhum. Aqui não estou fazendo nenhuma preconceito social, não é isso não. É porque é o seguinte, você nota que ela não está apaixonada para a pessoa, mas pelas necessidades sociais da pessoa, entendeu? Então, ela se aproxima de rapazes que precisam muito dela. Bichinho, coitadinho. Então, assim, por exemplo, a primeira coisa que ela faz é vestir o bichinho. Aí veste ele, compra roupa para ele, apronta ele, manda ele para o dentista, para o médico, apruma o homem todinho. Porque enquanto ela está fazendo isso, ela está acalmando a sua, começa com C, termina com A, culpa. Ela jamais vai se apaixonar e viver um relacionamento com alguém que ela não tenha que cuidar. E é tão grave, é tão interessante isso, que quando o rapaz já está melhor, assim, até ela consegue, bota para estudar. Entendeu? Ela não quer mais. Ela não quer. E ela parte os corações dos mendigos, coitados. Porque, na verdade, ela é um círculo vicioso. É um complexo mecanismo de autopunição. Ou então é aquela outra amiga que ela não consegue mobilizar a força, a disciplina, a organização para estudar e passar no concurso a que ela está capacitada. Tudo tem uma desculpa. Tem uma desculpa. Ela está com tudo, ela está na idade, ela está com tudo. Mas ela não movimenta as forças, a disciplina para estudar e passar no concurso, que seria o seu projeto existencial. Culpa. Ela se boicota. Ela faz um auto-boicote. E fica ali escondidinha. Não estuda, não quer. Que na verdade não é querer, ela quer, mas ela não admite que ela mereça alcançar esse posto. É culpa. Processo de autopunição. E esse processo, a culpa, ela se manifesta assim. A culpa mexe com a mais-valia, com a autoestima, com as forças para melhorar, para avançar. A culpa castra as potências, que cristaliza o mal, impede o avanço. Nada de positivo pode existir no processo de culpa.
Esse é o ponto essencial que a gente precisa despertar aqui. Então, suas raízes, diz Joana de Ângeles, as raízes da culpa podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados, olha aqui o que nós falamos, ou em passado próximo, nas ações da extravagância e da delinquência, geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada, a fim de que os seus danos desapareçam. É preciso identificar e liberar. E como é que a gente faz isso? Aí a gente está sempre falando da importância do trabalho dos psicoterapeutas e da importância da casa espírita não se arvorar por esse caminho sem a habilitação. A terapêutica espírita é água fluídica, passes, palestras, desobsessão e trabalho no bem. Entende? Então, a pessoa que faz o atendimento fraterno, que acolhe alguém e que percebe os conflitos da culpa, percebe esse contexto, ela deve orientar a pessoa a buscar ajuda psicoterapêutica. Ajuda de um profissional de saúde mental. Porque na terapia você vai percebendo os mecanismos. O terapeuta, o psicólogo bem orientado, ele pega na sua mão e ele vai conduzindo você àqueles quartos fechados que você sozinho, e é muito perigoso, inclusive você sozinho abrir certos quartos seus, emocionais. Tem que ser alguém que saiba abrir com você, que lhe ajude. E que ajude você a lidar com esses conteúdos que estão ali guardados. Porque você poderá se desarrumar mais do que arrumar. Nós conhecemos uma moça que ela já vinha com um processo de criança, da primeira infância e também de vidas anteriores, de uma autoestima muito prejudicada. Teve uma relação dificílima com o pai e com a mãe. Então ela se tornou uma linda jovem, bonita, cheia de potências, muito inteligente, mas ela tinha nela uma menina mal cuidada emocionalmente. No processo de existir, no processo da vida adulta, a menina se revelou na toda a sua dificuldade. Ela não tinha tratado da menina. E foi tão interessante que ela teve que sair desse país e morar em outro país. E quando ela chegou nesse outro país, as dificuldades aumentaram porque ela sofreu preconceito. Indo morar num país, a maioria branca, ela é mulata. Então ela sofreu vários tipos de preconceito. Não é? E foi tão interessante porque nós tivemos a oportunidade de ver que ela, na sua casa, muito bem organizada, ela tinha um quarto onde várias caixas da mudança do Brasil estavam lá guardadas. Há 11 anos nunca foram abertas. A casa dela, que era organizada, mas parecia uma casa nômade, que a qualquer momento poderia ser desmontada. O que sugere do ponto de vista da psique dela? Ela está lá no porão, dentro daquela caixa. Ela é uma daquelas caixas que não foram abertas. Ela é uma das caixas. A casa que ela mora não é a casa dela, não é ela. A nossa casa, ela fala de nós, ela tem a nossa história, não é? Mas a casa que ela mora não fala, não é a história, é a casa de quem está de passagem, de quem não pertence, de quem não está num lugar, não sabe para onde vai, não, quem parou. Agora, nós não poderíamos dizer para ela, olha, você está aí, você é uma caixa dessa. Porque se a gente diz isso, a gente abre uma brecha grave
E ela se desarruma. Quem tem que mostrar isso é um psicoterapeuta. No ambiente da terapia, para que ela perceba que ela não se abriu para esse país que ela foi. Ela ficou no porão também. Por isso ela não estuda, por isso ela não trabalha, por isso ela parou no tempo. E se você for mais fundos nas matrizes psíquicas dessa jovem, você vai encontrar uma consciência culpada, atormentada, sofrida. Não liberou a culpa, não entendeu, não encontrou os pontos chaves que precisavam ser entendidos. A doutrina espírita, ela tem essa nuance de nos convidar a esse autoencontro. E é por isso que muitos não suportam ser espíritas. E ainda não estão prontos, e nós não devemos tentar convencer ninguém a ser espírita. Porque há pessoas que não estão prontas, gente. Precisam ter ainda uma relação com a divindade, ainda infantil, de dependência. Já a doutrina espírita coloca você na sua condição real de criatura de Deus, criatura que deve tecer a filiação. A responsabilidade é sua. Você está sofrendo, você é o responsável. Para parar de sofrer, você é o responsável. Quebra aquela relação, Deus me dê isso, faça por mim. Então é uma proposta de autonomia. E para ser autônomo eu preciso ser o quê? Responsável por mim mesmo. Estava na Suíça, passei uns dias lá, e eu achei interessantíssimo e estranhíssimo. Porque eu sou uma mamãe ganso. Aquela mãe que fica, cadê os meninos? Ainda hoje eu fico pagiando. As criaturas tudo com 1,90 m e eu aqui. Eu estou errada, eu sei disso, mas eu admito. Eu vou viver essa culpa de ser latino. Exato, a gente é muito assim. E muito interessante, porque os meninos de 6 anos, eles têm que aprender a ir para a escola só, Jorge. Sozinho. Então, eles vão para a escola só com um colete desses fluorescente, para que todos os adultos, os motoristas, todos os adultos saibam que ele está indo para a escola sozinho. E lá vai as criaturas, todos. Cadê a mãe? Aquilo me deixou passada, aquelas criaturas atravessando a rua só. E os carros todos pararam. Eles pararam, muito disciplinados, olharam se podiam ir. Os carros pararam e eles atravessaram. Autonomia. Assumir a responsabilidade por si mesmo. Nossa doutrina faz esse convite. Nós somos convidados a estudar, a compreender qual é a essência das coisas, a essência do que somos, e em compreendendo, assumirmos a responsabilidade. Então, muitos não suportam, muitos vão embora, saem falando mal, se intrigam, brigam com todo mundo, tem problema naquela casa, inventam 1000 coisas, e 1000 fuxicos, e vão embora, não suportam, e depois voltam, machucados, feridos, para se tratarem. Quando estão melhor, vão embora de novo, porque não estão prontos ainda para assumirem-se espíritas. Ser espírita, ser autoconsciente, autorresponsável, promovedor da felicidade sua e do próximo. Então, isso pede uma maturidade emocional grande. E é por isso que muitas pessoas precisam, e é por isso que ainda existem diversas religiões, e é bom que assim seja, porque as pessoas não estão prontas ainda. Então, quando a ação foi desencadeada, lá naquele momento em que eu me equivoquei, em que eu resvalei num crime, num delito, a raiva, o ódio, ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral,
não se permitiram a avaliação do desatino. Naquele momento, eu não tive condições de avaliar. Eu não tinha instrumental psíquico para avaliar que havia errado. Atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro. Mas não, essa identificação do erro não se faz acompanhar de coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de quê? Culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutoras da lembrança inconsciente. Eu não acredito que eu só tenho 10 minutos. Eu não acredito, não. Acabou. Como é que pode? Eu ia passar agora 15 minutos aqui. A gente continua, vai ter parte 2. É porque a gente precisa aprender. A consciência de culpa. Eu estou nos primeiros pontos da palestra. Como é que pode? Como é que aconteceu isso aqui? Ó. Quando isto ocorre, a consciência de culpa, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura, diz Joana de Ângeles, recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece. Mas se lhe encontra íncito, inscrito no mapa das realizações pessoais, portanto é intransferível. Ninguém pode reparar por você. Você vai ter que voltar e fazer o caminho de novo. Você tem que ter mérito. Há vários espíritos hoje pedindo ao Pai o direito de reencarnar. E está muito difícil de reencarnar, porque as famílias hoje elas estão se organizando não como outrora. A minha mãe mesmo, teve 5 filhos. E as famílias hoje se organizam no máximo 2 filhos. Então, a condição de reencarnar, e tem muito espírito aceitando. Ó, meu filho, assim, você quer reencarnar? Então, a chance que você tem é ali, aquela moça que está ali, na comunidade, que vai ser violentada agora. E você vai ser filho dessa moça, nessa comunidade aí, pobre. Porque não tem outra forma. Você quer? Quero, topo na hora. Porque sabe que precisa vir. Sem vir, sem reencarnar, não repara, não refaz, não tem paz. Não progride, não avança. Pare de reclamar da sua vida. Pare de reclamar do lugar que você nasceu. Do país, da família e de quem você está ao lado, que poderia ser muito pior. A gente brinca muito. Você está reclamando do Brasil achando ruim os protestos, ou os potestos, como diz a menina que trabalha lá em casa, Dona Nani, quase que não consegui trabalhar, tanto protesto. Os protestos, você está achando ruim, a greve de ônibus, tem problema não. Nasce uma menina chamada Hannah, lá no Afeganistão. Topa? É a chance que você vai ter. E você vai topar. Então, aproveitar com felicidade. Os espíritos dizem, rejubila-te, vive feliz, alegra-te com tua vida. Agradece, gratula pela tua vida, tua existência. Então, é importante que a gente entenda que é preciso refazer, retornar. Eu coloquei essa imagem aqui, eu achei ela maravilhosa. Porque, veja, o trabalho de liberação da culpa, de construção dessa luminescência, dessa potência que existe dentro de nós, não é um trabalho de fora para dentro. As potências estão onde? Dentro de nós. E precisam ser trabalhadas para que nós nos integremos a Deus, ao Pai. Então, onde está escrita essa lei? Na nossa consciência. Carl Gustav Jung, ele diz, na consciência não...
nossa consciência não se cria a si mesma, mas emana de profundezas desconhecidas. Nós sabemos que não são desconhecidas. Emana de Deus. Na infância, essa consciência desperta gradualmente e ao longo da vida desperta cada manhã, saindo das profundezas do sono, de um estágio de inconsciência. E como é que isso vai acontecendo? Isso vai acontecendo quando a gente assume a responsabilidade de fazer o nosso caminho. Essa figura, essa imagem também, ela é muito legal. Porque, repare, o caminho está adiante ou está atrás dele? Caminhante são tuas ruas, o caminho nada mais. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao... Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Isso não foi eu que fiz, não. Foi um poeta português que eu esqueci o nome. Depois eu lembro. Repare que assim é na nossa existência. Nós temos um caminho, uma estrada. Fomos nós que fizemos. Aqui para frente é trabalho nosso. Ele está fazendo o caminho dele. Exato. Fazendo, não tem, ó. Isso sugere que devemos trabalhar e nos esforçar. Enfrentar a nós mesmos. Então, a consciência se expande com base nas experiências e na vontade de nos tornarmos conhecedores de nós mesmos e do mundo. Ser consciente é tomar conhecimento de algo que já era sabido antes, que já se encontrava em nosso inconsciente, que são as leis divinas. À medida que a gente caminha, que a gente vai vivendo as nossas experiências, nós vamos fazendo um traçado existencial. O meu traçado não é o do meu irmão Cláudio aqui. Não é o de Solange, nem o traçado de Solange é o de Cláudio, muito embora esses espíritos tenham caminhado de mãos dadas por muito tempo. Cada um tem o seu traçado. O traçado de cada um, o caminho de cada um, precisa ser construído a partir desse autoenfrentamento. Eu preciso parar de buscar ali, lá fora, acolá, o que preciso, o que está dentro de mim. É dentro de mim que eu vou encontrar as ferramentas. É em mim que eu vou encontrar as causas, as razões das minhas dores, dos meus medos, das angústias, e é dentro de mim que eu vou encontrar o instrumental para superá-los. Não é fora. Então, por isso que as minhas ruas é que são o caminho. Cláudio, nesse sentido, que o caminho feito, ele é super importante também. Aqui eu vou buscar causas, aqui eu vou buscar forças, aqui eu vou buscar entendimento para tecer esse caminho. Não que eu vou buscar o passado. O passado, ele deve ser entendido, compreendido e não cristalizado. A única faceta do tempo que nos pertence, de fato, é esse momento. Esse momento em que eu posso construir. O passado já passou, mas ele incide sobre mim. Ele reverbera em mim. Então, eu tomo consciência dele, não para estacionar no passado, mas para avançar. Nas caminhadas agora, nesses passeios que eu fiz no Velho Continente, tive a oportunidade de entrar em palácios, em castelos, e entrando lá, fiz muitas reflexões. Como o poder passa, como tudo passa, as pessoas não levam nada. E como a gente deve prestar atenção ao que a gente está dando valor. Houve uma casa que eu entrei com todo o mobiliário, belíssima, tudo, a vida toda daquelas pessoas estava lá, todas as gerações. Só que eles desapareceram, acabou. E ficou tudo lá, é do governo e a gente visita. Cadê as pessoas? Ficou tudo.
As terras ficaram, o palácio ficou, a prataria ficou, os vestidos lá, muito lindo, né? Como resiste um tempo e de uma história. Você não leva nada. Então, é preciso você dar conta, porque, finalizando nesse último minuto, não temos chegado nem na metade do estudo, mas é bom que a gente volta e continua. Lembrar que nós estamos aqui, não somos daqui. Procurar viver, ser no mundo. Ser no mundo é tomar consciência de quem você é, o que você precisa fazer. E ser ao mundo, que é consciente de quem você é, do que você precisa